vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo de número 5, carta do Apóstolo Tiago, o capítulo é o de número 5, estaremos lendo os 4 últimos versículos, do versículo de número 17 ao versículo de número 20. Carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, versículo 17 ao versículo 20. Enquanto vocês procuram, com muito prazer eu quero estar cumprimentando os amados irmãos internautas, a você que tem sempre acompanhado o nosso trabalho, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor seja sobre sua vida e toda a sua casa. Carta do apóstolo Tiago, o capítulo é o de número 5 e o versículo 17 ao 20. A minha versão é uma versão internacional atualizada, pode ser que esteja diferente da versão dos demais irmãos, mas sabemos que o conteúdo da palavra de Deus instrui sempre um só objetivo. Ora, na minha versão ela diz assim: E Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, versículo 19. Se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém a trouxer de volta, lembre-se disso, que convertem um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Somente até aqui. Ora, o apóstolo Tiago, ele vai nos falar justamente de um grande homem de Deus. Vai falar de um dos maiores profetas que já passou nessa terra. Vai falar do verdadeiro homem ousado, profeta ousado, que é o profeta Elias. Só que ele refere muito bem, no versículo 17, que Elias era ser humano. Algumas versões está que Elias, ele era homem. Isso quer dizer o quê? Que Elias era como eu, era como vocês, era como nós. Elias é um ser humano como qualquer outro, mas Elias, ele tinha uma virtude muito poderosa, que era a sua ousadia. Elias, ele era tão ousado, ao ponto dele ter certeza daquilo que ele falava, daquilo que ele profetizava, daquilo que ele orava, a qual nós lemos nesta noite, que ele orou. E para nós sabermos disso, nós temos que voltar lá em 1 Reis, capítulo de número 17. E vamos ver essa oração a qual Elias fez. 1 Reis, capítulo de número 17, o versículo de número 1 diz assim: E então Elias, o tibita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, ele foi tão convicto daquilo que Deus iria fazer, daquilo que Deus iria, que o apóstolo Tiago vai dizer que ele orou. Essas palavras, o apóstolo Tiago, eu procurei em várias versões, e todas as versões falam que isso foi uma oração de Elias. Ele estava tão convicto daquilo,
que Deus ia fazer. Só que tem um detalhe muito interessante nesse versículo. Se você observar, ele vai dizer que neste ano. Elias, quando ele faz essa profecia, ele estava clamando para aquele ano. Só que Deus agradou da ousadia de Elias. Na minha conjectura, claro, você olha para esse texto e vê que Deus agradou. Por que que Deus agradou? Porque que naquela época, o reinado de Acabe, aonde quem comandava era sua esposa Jezabel, estava contaminando o povo de Deus. Era um povo que Jezabel estava corrompendo o povo de Deus, fazendo que o povo de Deus viesse adorar escultura, imagens, viesse abandonar os caminhos do Senhor. E quando Elias, com ousadia, tem essa atitude, Deus se agrada. E faz um pouquinho mais, porque como nós acabamos de ler, ou melhor, eu acabei de ler, ele que diz que apenas aquele ano, Deus, eu vou fazer um pouquinho mais, vou colocar mais um e meio, totalizando 3 anos e meio, que a chuva não caía em Israel. A oração de Elias, ela foi tão poderosa, que Deus se agradou dessa atitude de homem ousado que foi Elias. Só que, muitas das vezes, as nossas orações, ela tem um custo. Muitas das vezes, as nossas profetização, ela tem um custo. E isso teve um custo muito alto. Quando Elias profetizou, isso atingiu o rei? Sim, atingiu, mas também atingiu o povo. E atingir todo mundo, ninguém ia ficar isento. E como atingiu? Sabendo nós que quando isso acontece, o custo, temos que estar preparado. Porque a partir do momento que a nossa oração, ela entra em concordância com Deus, Deus opera. Só que Deus opera, nós temos que estar preparados pela operação que Deus irá fazer. E Elias estava preparado. Ou melhor, ele achava que estava preparado. E eu acho interessante, é que no decorrer do próprio capítulo de número 17 de 2 Reis, de 1 Reis, no versículo 2 e 3, Deus gostou, mas Deus dá uma ordem a Elias. E todo servo de Deus, ele é obediente. E a ordem que Deus dá para Elias é essa. E depois veio a ele a palavra do Senhor. A ele quem? A Elias. E disse: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus, ele se agradou daquilo que Elias fez, só que Deus deu uma ordem para Elias. Qual era a ordem? Elias, fuja. Elias, corre. O interessante é que eu vejo que Deus é o mesmo Deus que cuida de nós, e é o Deus que aceitou, agradou da oração, da intercessão de Elias, mas ele manda Elias, dá uma ordem para Elias: Elias, o que você fez vai ter consequências, e consequências muito sérias, ao ponto de haver perseguição dos seus inimigos. Elias, ele foi se esconder, porque Deus ordenou que Elias se escondesse. E sabendo disso, todos nós conhecemos essa passagem. Jezabel, ela manda matar todos os profetas. Todos os profetas que ela conseguiu, é claro, a Bíblia não nos relata quantos, mas foram mortos. Ao ponto de Elias se achar que estava só.
Mas Deus, Ele sempre cuida do seu povo. Ele levantou um homem corajoso, com ousadia, para falar para o rei, para profetizar. Agora sai Elias de cena. E agora nós vamos ver adiante, quem entra com ousadia é Obadias. Quem foi Obadias? Obadias era o mordomo do rei, mas era um mordomo a qual temia ao nosso Deus, temia ao Senhor. Obadias, ele foi tão temente a Deus, que a Bíblia vai nos dizer, no próprio capítulo de número 17 do 1 Reis, que Obadias reuniu 2 grupos de 50 profetas e escondeu os profetas. Obadias alimentou esses profetas durante 3 anos e meio. Um homem a qual era servo do rei, a qual temia o rei, mas obedeceu a Deus. Deus, ele tirou Elias de cena e colocou uma pessoa a qual aparentemente temente ao próprio rei, mas primeiramente temente a Deus. Ele entra com Obadias, ele trabalha na vida de Obadias. Obadias sabia o preço que ele estava fazendo para encobertar, fazendo para esconder aqueles profetas. Obadias sabia que se ele fosse pego pelo rei, ele seria morto, porque ele estava justamente desobedecendo uma ordem a qual foi dada pela rainha Jezabel. Imagine você, 3 anos e meio sustentando profetas, não é 1 nem 2, foram 100 profetas. Você já parou para pensar qual eram as horas do dia que ele ia? Que a Bíblia vai nos dizer que ele alimentava eles de pão e água. Alimentar 100 pessoas de pão e água. Mas não alimentar você saindo, não. Alimentar escondido. 3 anos e meio escondido. Como ninguém o descobriu? Como que ninguém observou que ele saía escondido 3 anos e meio? Tem coisa que só Deus explica. Tem coisa que nós podemos tentar, porque a própria Bíblia não vai nos falar isso. Mas cabe a cada um de nós a tentar compreender como isso aconteceu. Como isso aconteceu? É o Deus que cuida. É o Deus que usou o homem com ousadia, é o Deus também que usou aquele que ninguém dava nada por ele. É o Deus que usa a minha, usa você. Usa qualquer um que esteja diante da presença dele, temendo a ele, reconhecendo que ele é o Deus. Mesmo que muitas das vezes, como fez Obadias, com certeza com muito temor do rei, mas com muito tremor de Deus. Sabendo ele que Deus ia cuidar, sabendo ele que o que ele estava fazendo não era para agradar o rei, pelo contrário, era para agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel. Aquilo que Obadias fez é algo a qual eu admiro, porque todos nós conhecemos Elias, o que Elias fez, mas Obadias, o que Obadias fez? Já pararam para pensar o que foi Obadias fez? Obadias fez coisas que muitas das vezes a gente pensa que tem quem tem que fazer aqueles que estão na linha de frente. Quem tem que fazer são os que estão de frente para a obra, não. Obadias aqui representa a mim, a você, a cada um de nós. Mesmo no anonimato, o que Deus quer é a nossa servidão. O que Deus quer é a nossa fidelidade. O que Deus quer é que verdadeiramente nós nos lançamos e entregamos, sabendo que haverá muita consequência, que havia se acontecer com Obadias, se ele fosse apanhado. Mas ele não olhou para a consequência. Ele não deixou-se levar às consequências. Pelo contrário, ele temeu a Deus e reconheceu que ele ia fazer algo para Deus, ao ponto de Deus o proteger durante 3 anos e meio.
Ninguém descobriu aquilo que ele fazia no anonimato. E vemos isso. E vemos que Elias, chega o ponto de Elias sair da caverna, termina os 3 anos e meio, que é o versículo de número 18, a qual nós lemos. Orou outra vez, e os céus enviou-lhe chuvas, e a terra produziu os seus frutos. Também nós conhecemos essa passagem, a qual Elias, ele reúne, ele vai até Obadias. Obadias conta essa história que eu acabei agora de contar, que ele protegeu 50 grupos de profetas em 2 grupos, 100 profetas de Deus. E Elias pede para Obadias ir ter com o rei Acabe e reunir todos os profetas de Acabe, todos os profetas de Jezabel, todos os profetas de Baal. E todos sabem dessa história, a qual não quero me deter muito nessa história. E quando nós vemos ali o que Deus faz, ali naquele monte Carmelo, onde estava Elias juntamente com os profetas, que Deus faz descer fogo dos céus, e aquele povo que ali estavam, todos viram que verdadeiramente Deus é o Senhor. Só que, depois disso, vem uma nova ordem de Jezabel, dizendo que no dia seguinte, Elias seria morto. O que Elias faz? Agora não é a vontade de Deus. Elias, ele foge para a caverna. Vai se esconder diante da caverna. A primeira vez, quando Elias falou, profetizou que não ia chover, Deus, o que ele fez? Elias, a hora de você sair de cena. Só que da segunda vez não. O próprio Elias, vindo a ordem de Jezabel, Elias, ele foge para a caverna. Ao ponto de Elias desejar a sua própria morte. Para quem foi, outra hora, exaltado pela população, pelo povo de Israel, reconhecendo que verdadeiramente Deus estava com Elias, a segunda vez, Elias cai em decadência. O que isso quer dizer? O que isso eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes isso é comigo, isso é com você. Muitas das vezes isso são com nós. Muitas das vezes nós oramos com fé, com vigor, com certeza. E Deus dá a resposta. Só que muitas das vezes vem outra afronta, vem outra dificuldade, vem outro obstáculo, vem outra perseguição, vem outra tentação. E muitas das vezes nós nos acovardamos. Fazemos como Elias. Por isso que Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai dizer, Elias, ele era humano. Algumas versões, Elias, ele era homem. Elias, ele era como eu e como você. Elias era de carne. Elias veio do pó. Embora que Elias não voltou para o pó. Elias foi arrebatado. Mas Elias era ser humano como qualquer um de nós. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes nós fazemos oração. Deus responde a oração dos seus filhos. Mas chega a altura, vem a grande dificuldade, vem mais outro obstáculo. E o povo desanima. Isso é notório. Quem é, como diz Jesus, quem é aquele que nunca passou por essa situação de ficar sem força, desanimado, ficar sem esperança e ver o que Deus fez na sua própria vida? Nós olhamos para nós mesmos e ver o que Deus fez com a nossa própria vida. E muitas das vezes desanimamos, desacreditamos do próprio Senhor, desacreditamos de Deus. A palavra de Deus também ela vai dizer, em 2 Reis, no capítulo de número 6, o versículo
de número 15 em diante, vai nos contar que o rei da Síria, ele havia planejado de toda forma de tentar derrubar o povo de Israel, e toda vez que o rei da Síria, ele tentava contra o povo de Israel, Deus falava tudo para Eliseu. Deus revelava tudo. E toda vez que ele ia tentar qualquer coisa contra o rei, contra o povo de Israel, o próprio profeta Eliseu, ele revelava tudo para Deus, para o rei de Israel. E falava: olha, rei, o exército das Sírias vai vir aqui assim, assim. E o rei de Israel arrumava outra estratégia e apanhava o exército da Síria. Isso não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes. Ao ponto do rei da Síria dizer: há entre nós um traidor, porque toda vez que nós vamos tentar contra o povo de Israel, sempre eles nos surpreendem primeiro. Um dos soldados se levanta e diz: não, rei, não há traidor entre nós. É porque lá em Israel há um santo homem de Deus que revela tudo para o rei de Israel. E quando nós vamos, ele já sabe, porque ele já revelou. O rei, então vamos pegar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu já sabia que ia pegar. E reúne o povo de Israel, o exército dos sírios, vai até o encontro do profeta Eliseu. E a Bíblia vai nos dizer, em 2 Reis, capítulo de número 6, que o exército da Síria cerca o acampamento do profeta Eliseu. E a Bíblia vai nos contar que levantou o seu moço pela manhã, e quando ele viu, ele assustou, porque ele viu aquele exército dos sírios cercando o acampamento do profeta Eliseu. O que ele fala? Senhor, meu Senhor, estamos perdidos. O exército da Síria nos cercou. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Eliseu fala: ó Senhor, abre os olhos dele, para ele ver que o que é conosco é muito maior do que o que é contra nós. O que é conosco é muito maior do que é contra nós. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do moço de Eliseu. E ele viu o grande exército de Deus acampado ao redor do exército dos sírios. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa oração, por muitas das vezes estamos desanimados, por muitas das vezes o nosso inimigo ele quer nos matar, lembra-se de uma coisa: maior é aquele que está conosco do que o que é contra nós. Maior é aquele que é conosco do que o que é contra nós. O povo reconheceu, ou melhor, o homem, o servo de Eliseu, o moço de Eliseu reconheceu que o que maior, e assim é conosco. Assim é que nós temos que ver que aquele que é conosco, ele é maior. Seja qual for a nossa dificuldade, o que é conosco, ele é maior. Não há problema que o nosso Deus não possa resolver. Por mais difícil que seja a situação, por mais impossível que seja, por mais que nós possamos olhar e falar, não tem jeito. E principalmente parece que vem uma atrás da outra, quando começa a acontecer. Mas lembra sempre que o maior é aquele que é conosco, do que é contra nós. E o versículo diante, o versículo 19, vai nos contar sobre aqueles que se encontram afastados, aqueles que se encontram desviados. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar de verdade, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta,
Lembre-se disso, que converte um pecador do certo, do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará muitíssimo pecado seja perdoados. Nós vamos ver lá em Gálatas, o capítulo de número 4, o versículo é o de número 19, que diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar de dores de parto. Dores de parto. Aqui o apóstolo vai falar da dificuldade do que é alcançar uma alma. E muitas das vezes essa alma ela é alcançada. E às vezes, pelas circunstâncias da vida, esta alma ela acaba por se desviar. E o apóstolo São Paulo ele vai dizer que isto é como se fosse uma dor de parto. Dói. Principalmente aquele que conseguiu, não através dele, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem dos seus pecados. Mas ele teve o trabalho de chegar até aquela alma. E aquela alma chegou. E de repente aquela alma se afasta. E o apóstolo São Paulo ele vai dizer que isso é como se fosse uma dor de parto. Isso dói. E é difícil você ver pessoas que normalmente se encontram firme na presença de Deus. Você vê a caminhada firme, mas de repente, por alguma coisa, algum motivo, que não tem muitas das vezes motivo, mas pronto, por alguma circunstância, seja qual ela for, que acaba se afastando, se desviando. E isso dói. Dói. Dói demais ver pessoas que outra hora estava firme e outra hora se encontra afastada. Ao ponto de o apóstolo São Paulo ele vai dizer que isso é como uma dor de parto, isso dói. Dói porque aquele que busca, aquele que faz, tenta, trabalha e vê o quanto foi difícil, porque somente aquele que ora, quantas e quantas são nós, cada qual tem a sua oração diária, cada qual tem as suas orações, e quantas são as vezes que nós clamamos por pessoas, parente, irmão, familiar, conhecido, e Deus teve a misericórdia de convencê-lo, e aceitou, e de repente ele se afasta. Só quem verdadeiramente ora, só quem verdadeiramente clama, só quem verdadeiramente intercede, sabe o quanto isso dói. O quanto é difícil ver aquela pessoa que tanto você intercedeu por ela, ver aquela pessoa que tanto você clamou por ela, se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor. Quanto é difícil. Por isso que o próprio Jesus, ele vai dizer que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. A festa no céu, porque ele sabe o quanto é importante uma alma verdadeiramente aceitar a Cristo, reconhecer a Cristo e verdadeiramente ver Jesus trabalhando na sua vida. No próprio Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 1, e o verso de número 1 vai dizer assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrijam-o com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O apóstolo São Paulo, ele vai falar aqui sobre o espírito de mansidão para aqueles que são espirituais. E muitas das vezes, quando uma pessoa, ela vem se afastar, vem se desviar, normalmente nós, como seres humanos, como o próprio apóstolo Tiago vai dizer aqui, nós como somos carnais, a primeira coisa que nós vamos querer é justamente julgar, a condenar, a já fazer o juízo. O apóstolo São Paulo vai dizer: irmãos, vós que são espirituais,
Agi com o espírito de mansidão. Seja qual for a circunstância que essa pessoa levou essa pessoa a se afastar, seja qual for o motivo que fez com que essa pessoa se afastou, haja com mansidão, haja com amor, haja com carinho, não a condene. Quem somos nós para condenar alguém? Quem somos nós para julgar alguém? E muitas das vezes nós não temos esse espírito. Eu falo de forma geral, uma forma global, a igreja universal, o amor a qual tem que estar implantado na igreja. Amor esse a qual não de julgar, mas amor esse a qual de amar verdadeiramente. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 1, que nós devemos verdadeiramente acolher a essas pessoas. Voltar novamente, mas eu já mandei mensagem, eu já falei 1, 2, 3, vai. Ama, acolhe. Dói porque uma alma que afasta dói. Se Deus, sabendo que nós somos tão falhos, pecador, entregou a Jesus para morrer, por que Ele também não pode resgatar? Aquele que se afastou, aquele que se encontra afastado, desviado. Será que Deus não pode dar nenhuma, nem duas, nem três, nem 10, 100, 200, 1000 oportunidades? Cabe nós a julgarmos? Por isso o apóstolo São Paulo vai dizer, irmãos, agimos como espirituais, agimos com um espírito de mansidão, para também saber a hora que o Espírito Santo verdadeiramente vai convencê-la dos seus verdadeiros pecados e voltar definitivamente, porque não tem dinheiro algum ou palavra alguma que reflita a gratidão do amor de Deus para com a nossa vida. E por uma alma que se encontra nessa situação, a gente sabe, o mundo a qual nós vivemos, o quão difícil é, as pessoas a qual nós vivemos cotidianamente, vivendo, como foi falado pela nossa irmã Ana aqui, tão apegada nessa terra, tão apegada às coisas, aos bens materiais, que se importa só em juntar e arrecadar cada vez mais, e esquece que isso aqui tudo, num soprar, num piscar de olhos, tudo aquilo que nós ajuntamos, tudo aquilo que nós retemos para nós mesmos, vai desaparecer. E muitas das vezes, nós olhamos para o arrebatamento que vai arrebatar a igreja. Mas não podemos também esquecer do arrebatamento individual. Que arrebatamento é esse? É hora que a morte bate na porta. E nenhum de nós estão sujeitos a isso. Ela pode bater a qualquer momento. E o que adianta de termos sido tão gananciosos com as coisas deste mundo? O que adianta isso? Por isso a importância de nós verdadeiramente também buscarmos aqueles que se afastaram. O Ministério ADEF, todos sabem, a visão a qual o nosso pastor teve desde a altura, ou muitas das vezes ele propriamente cansa de falar isso, ninguém nem sequer tinha noção do que está acontecendo, do que vai acontecer, irá acontecer através deste ministério, das almas, e muitas dessas almas, a qual nós clamamos por milhares e milhões, são pessoas desviadas, são pessoas afastadas, já foram alcançadas, mas são ainda milhares de pessoas. Tem aqueles que não conhecem, mas tem aqueles também que são presos à idolatria, preso
A nação a qual nós vivemos, uma nação, infelizmente, ainda idólatra. E muitas das vezes, quem nasceu no berço evangélico não tem essa noção. Eu falo propriamente porque eu fui um dia, infelizmente, católico. Mas não por opção. A minha mãe, a qual está acompanhando agora, ela sabe muito bem da qual eu estou falando. Por influência. Porque muitas das vezes as pessoas, elas são influenciadas. Vem a geração, aquilo vem de geração em geração, irmãos. Aquilo, a pessoa é ensinada a idolatria desde a sua infância. Quem já foi aqui sabe como é que é. Desde pequeno você é ensinado ao seu filho que o correto é se prostrar diante de uma imagem. O correto é clamar pela imagem. Isso é o correto. Isso, para quebrar esse império de idolatria, é só através de jejum e oração, através de muita intercessão, a qual este ministério foi levantado para justamente isso. Nós temos uma convicção, esta nação vai ser libertada, esta nação vai ser transformada, esta nação vai ser liberta. É uma oração que eu faço, todos os dias eu faço, Deus liberta, porque eu sei, porque só quem sabe, só quem teve uma hora com os seus olhos tampados, só quem teve uma hora com as escamas sobre os seus olhos sabe o que é isso. Sabe, achando que está fazendo o certo, mas está fazendo o errado, o incorreto. Por quê? Porque não conhece a palavra. Jesus, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vinha a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Nós temos que clamar, nós temos que interceder por esta nação. Esta nação vai ser libertada, esse império de idolatria vai cair por terra. Eu creio. Outra hora, essa nação foi chamada como uma nação de católico. Essa nação vai ser uma chamada nação de pessoas que verdadeiramente adoram a Deus vivo. Verdadeiramente adora a Deus que entregou no teu único filho, por amor de mim e de você, por amor de todos nós. E o próprio apóstolo Tiago, ele vai dizer que Deus, ele é tão misericordioso que ele perdoa todos esses pecados, todos. E em 1 João, o capítulo de número 2 e 1, vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus Cristo, ele veio com um propósito neste mundo. Jesus Cristo, ele tem um propósito. E essas almas a qual foi levantada, a qual o nosso pastor, ele, há mais de 12 anos atrás, teve esse propósito, porque sabemos a importância de Deus verdadeiramente libertar, não somente a nação portuguesa, mas libertar este continente, libertar essa União Europeia, deste mundo obscuro que estão vivendo, deste mundo de muitas das vezes as pessoas acharem que estão tendo uma vida correta, mas na verdadeira estão levando para o inferno. E esse Jesus, que é o nosso advogado, e através do Senhor Espírito Santo é que vamos fazer isso. É através da misericórdia do nosso Pai que vamos alcançar isso.
Sabemos que nós temos uma função muito importante como igreja do Senhor, que é levar a palavra. E através do Espírito Santo é que vais libertá-la. E agora eu quero concluir em Apocalipse, capítulo de número 3. O versículo de número 5 vai dizer assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e de todos os seus anjos. O que Deus tem preparado para o teu povo? Aqueles que vencerem. Aqueles que verdadeiramente vencer. Por isso que muitas das vezes, algumas pessoas, pode ser, tem muitas pessoas do outro lado que nos acompanham. Pode ver aqui que muitas das vezes uma pessoa que aceitou a Jesus e volta para cá, a oração feita pelos nossos pastores, pelo nosso pastor presidente, por todos os pastores aqui vai orar, Senhor, reescreva o nome dela no livro da vida. Por quê? Porque outra hora o nome dela estava escrito quando ela aceitou a Jesus. Mas devido às circunstâncias cotidianas, fez com que ela afastou o nome dela, foi riscado do livro da vida. E quando João, o discípulo amado, vai dizer que o nome vai estar escrito no livro da vida, para aqueles que manterem firme, é porque Deus tem preparado para todos aqueles que verdadeiramente manterem firmes a eternidade a qual todos nós almejamos. Eternidade essa a qual, como Ele próprio vai dizer, não haverá pranto, nem dor, nem sofrimento, angústia. Não haverá nada dessa terra a qual possa impedir verdadeiramente os verdadeiros adoradores a adorar ao Pai. Mas para isso tem uma coisa: a persistência, a firmeza em saber que mesmo sendo a dificuldade do dia a dia que acontece para cada um, nunca desista, nunca desanime. Você não sabe por que fez com que eu me afastasse, talvez você está do outro lado, você não sabe o que fez me afastar. Seja qual for o motivo, que eu não sei, não é suficiente, um verdadeiro motivo para você afastar. Porque o que espera, o que se nós tivéssemos uma dimensão do que nos espera, jamais esse pensamento torpe passava pela nossa cabeça, de se afastar dos caminhos do Senhor. Jamais! Por isso, aquele que está pensando em desistir, aquele que está pensando em desanimar, lembre-se, pode ser que o seu nome seja riscado do livro da vida. Jamais, jamais. Se por acaso vinha esse pensamento maligno, repreenda. Isso não é de Deus. É o inimigo tentando para tirar a tua salvação. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Da mesma forma como Jezabel fez, procurando matar, é o inimigo de nossas almas. Procurando matar os teus servos. Lembre-se de uma coisa, temos uma promessa. E essa promessa é para que nós viemos viver as bênçãos de Deus. Aqui na terra também, mas principalmente nos céus. É lá que verdadeiramente vamos desfrutar das bênçãos de Deus, o que Ele tem preparado para os teus servos. Igreja do Senhor, tome atento, não deixe que as dificuldades, das diversidades do dia a dia, nos afaste da presença de Deus. Muitas das vezes sabemos que não é fácil,
Mas pior é passar a eternidade no inferno. Lá é mesmo impossível se alegrar. Impossível. Por isso, irmãos, Deus tem algo reservado para aqueles que manterem firme. Vamos manter firme, seja qual for a adversidade, reconhecendo que Deus tem sempre o melhor para o teu povo. Amém? Convido a amada igreja para nos colocar de pé.